Maravilha! Que gostoso receber vocês aqui nesse papo para a gente falar sobre um assunto que a gente quase não gosta, né? Eu, pelo menos, assim, não aguento, né? Entrar numa rodinha e não falar de Odu, uma rodinha de Esse terapeutas, né? bichinho me picou. Né? Eu falei, uma rodinha de terapeutas, não necessariamente, né? Que eu espalho o Odu nas rodinhas onde eu estiver. Se eu sentir que tem espaço, né? Se eu sentir que é da vontade do meu coração manifestar, eu vou manifestar. Então, quero agradecer muito vocês terem topado esse bate-papo aqui comigo. Para quem não me conhece, né? Porque daí essa gravação ela vai, né, para as redes sociais de vocês também, e para, enfim, a gente nunca sabe para onde vai. Então, para quem não me conhece, eu sou a Patrícia Freitas, aqui da Luminari Terapia e Educação, onde eu cumpro o meu propósito de vida, né, como terapeuta, humanoterapeuta, né, através da metodologia humanoterapeuta, psicanálise e espiritualidade. Sou especialista em mapa de Odu, também sou facilitadora de Círculo da Vida e eu ainda ofereço cursos, workshops, palestras, vivências, né, num conjunto de atividades que eu nomeio como Educação da Nova Era, que é a educação que considera o ser de uma forma integral, né? Considerando também, além da dimensão racional, da dimensão emocional, olhando também para a dimensão energética e espiritual. Eu venho da educação, né? Foram 32 anos de educação, e, e aí hoje eu faço a educação que eu acredito, né? Esses 32 anos de educação me prepararam para eu fazer o que eu faço aqui hoje. É isso. E aí, muito feliz de receber vocês. E aí, também acho bacana vocês contarem um pouquinho de vocês aí. Bom, vamos lá, vamos contar um pouquinho da gente. Eu sou Paula Dodson, também psicanalista espiritualista e humanoterapeuta. Para quem não sabe, irmã dessa preciosidade da Luminari. Ela vem com a Luminari, eu venho com o Transbords, com a Overflow. É, e apesar de estarmos longe, né? Porque apesar de ser brasileira, eu moro em outro lugar aí fora do Brasil e estou aqui levando consciência, transbordando essa consciência do outro lado do mundo e mais unidas, né? Por vários propósitos aí juntas. É, que mais? Que mais que tem? Faço mapa, sou facilitadora de mapa de Odoo também, né? Aprendendo aí bastante primeiramente com a psicanálise e espiritualidade, depois na sequência entrei para toda a gama de cursos que a Luminari traz, aí que a Patrícia traz lindamente, e fui me especializando também em Odoo. Então hoje, às vezes, eu chamo os amigos pelo Odoo. Ah, já vem o Odoo 11, ah, já vem o Odoo 5. E eles já vão acostumando e já vão se familiarizando também. E é muito bacana isso, porque a gente vai se reconhecendo através dos odus, né? Eu costumo dizer que alguns odus dá para perceber pela fala, pelo comportamento, não precisa nem fazer o mapa, às vezes que a gente já sabe, né, que odu que aquela pessoa é. Então, o Odu vai entrando dentro da gente, e quando a gente acessa essa informação, né, essa inteligência da odologia, eu acho que não tem como desver. Então, eu sou muito feliz em ser uma das facilitadoras aí de mapa de Odu também, além do Círculo da Vida, enfim. É, Enfim, acho que é isso. A gente vem aí transbordando e ressignificando muita coisa, né? É, 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 Quando a gente acessa a odologia, a gente acessa uma inteligência que é sem fim, sem limite. Então, estou muito feliz de estar aqui também para falar sobre isso com vocês. E é isso. Bom, muito obrigada, gostoso. Eu sou a Angel Foz, também sou humanoterapeuta, psicanalista e agora também facilitadora de mapa de Odoo, graças a Paty. O meu primeiro contato com o mapa de Odoo foi na psicanálise, no curso, né? Mas aí foi uma pincelada, assim, e eu falei, cara, não, mas tem que ter mais coisa, né? Eu fiquei assim, não, eu preciso de mais, eu quero entender, né? E daí, quando a Paty lançou o curso, eu falei, não, é agora, né? Eu entrei de cabeça e, assim, me apaixonei realmente. Então, tanto é que agora eu falo muito mais do mapa de Odoo nas redes sociais do que da própria metodologia, porque é a forma que a pessoa primeiro se reconhece, né? Aí depois ela
vê que ela está em dor e que precisa, que tem alguma coisa que está travando, né? E daí ela vem para a metodologia. Então, eu sou também, criei uma metodologia para casais. Eu ainda não divulguei muito, né? Já tenho um e-book de casais que eu fiz através da minha experiência, né? Então, vou aí para 24 anos de casamento e eu senti essa necessidade nos próprios atendimentos, né? De mulheres, de homens que trazem essa dificuldade ali dentro do casamento. E eu passei por essa dificuldade, né? Porque o casamento ele é um processo, então a gente vai aprendendo a ser um casal, né? E falei, poxa vida, e realmente as mesmas dificuldades que eu passei é o que o pessoal passa, né? Então eu gestei literalmente um processo ali de casais e tenho ele pronto, mas como eu ainda estou em transição de carreira, que esse ano vai se finalizar, né? Então aí eu vou conseguir me dedicar mais a isso realmente para ter tempo, né? Mas é algo que eu quero bastante trabalhar e o mapa de Odu ele vem também a calhar com isso, porque quando as pessoas se conhecem e você sabe como o outro funciona, fica muito mais fácil de se comunicar, de conviver, né? Então, assim, eu sou apaixonada pelo mapa de Udu. Eu vou incluir ele em tudo o que eu consigo. Muito bom, muito bom. É isso, né? A gente se sintonizou de uma forma, né? E aí a minha irmã fala, né? A Paula fala, que o mapa de Udu vai entrando, né? A gente tem essa sensação que ele vai entrando, mas eu acredito mesmo é que ele vai saindo, né? Porque eu acredito que a gente É, já traz essas informações nas nossas células, né? São registros aí que a gente já traz nas nossas células, e aí a gente sintonizou com a psicanálise e espiritualidade, né? Com a nossa amada Márcia Marins, e que trouxe, né, a Odologia ali, nos apresentou a Odologia ali, e ali parece que ativou, né, isso que a gente já trazia, e aí a gente agora está só, né, parece que a gente está vestindo. moldando, né? Exatamente, mas a sensação que eu tenho, sim, é que entra, né, mas também tá saindo, né, que a gente está manifestando aí, né, o mapa de Odu, muito interessante. E uma fala também que me chama a atenção da minha irmã, né, é que ela fala, né, da nossa relação como irmãs, né, e que a gente é parceira, nós somos companheiras aqui de jornada, de vida, né, em vários aspectos, e é isso mesmo, né, porque foi a Paula que me levou para o manoterapeuta, né, a gente começou uma jornada de autoconhecimento profundo, mais ou menos juntas ali, né, num período bem crítico da nossa vida, e a Paula tem uma participação que eu sempre faço questão de falar, ela tem uma participação nessa minha virada, né, uma participação essencial. Eu já contei essa história, em algum outro momento conto de novo para quem está chegando e está me conhecendo agora. É, mas e aí a Paula conheceu o manoterapeuta, foi ela que começou a compartilhar comigo os vídeos da Andresa Molina, né? E do Espaço Humanidade, enfim, então ela começou a compartilhar comigo. Ela foi fazer o manoterapeuta, você é da turma 7, né? Turma 7, né? E isso daí eu fui para a turma 9, né? Então, e a gente foi bem paralelo ali. Tá fechado seu microfone. Fala de... Ah, agora fala de novo. Não estamos te ouvindo. Não sei a Andy, mas eu. Não, não tô ouvindo, não. Não, né? Não. Então, enquanto ela ajusta o microfone aí, E aí eu. agora? Agora Agora está. sim. Pode Eu falar. falei que acho que você é da turma seguinte à minha, que a gente fez quase que juntas aí. Eu fui uma turma anterior e você foi na turma seguinte, se eu não me engano. Na turma seguinte, online, porque você é da 7, né? Aí a 8 foi presencial. E aí eu Ah, entrei na 9 que foi a online. Na época ainda tinha turma presencial, né? E daí eu fui da 9. Eu acho que é isso, gente, porque Eu sou da turma 12. tá. Aí foi. Já era só online, Já né? era Porque acho que online, só já, online. já era só Aham. online, né? Isso, aí eu fui da turma 9 e aí a gente. Então a gente vem caminhando muito juntas, né? Nessa jornada e eu acho isso uma bênção mesmo, né? Porque ao longo do nosso processo a gente compartilhou muito, assim, trocou muito, né? Até a gente chegar no Mano Master, até a gente chegar na parceria, né? Eu vejo muitos depoimentos das pessoas falando que não tinha com quem conversar, né? E aí eu e a Uhum. minha irmã, a gente trilhou esse caminho muito juntas, assim, então foi muito importante, acho que, né, para o meu desenvolvimento, assim, para o meu
crescimento, porque a gente trocava bastante, e isso me ajudou bastante. Quando a gente começa a estudar, você não tem com quem compartilhar, né? Vão achar que você tá doida. Hoje, felizmente, né, temos aí a comunidade humanoterapeuta, né, a própria parceria, né, no caso aqui que a gente não falou, né, mas nós somos 3 parceiras do Espaço Humanidade, né, então Sim. a gente tem a parceria, né, os espaços de fala da parceria, tudo isso, assim, todas essas oportunidades de troca, mas lá atrás, no começo, né, quando a gente, e no meu caso e da minha irmã, a gente nós fomos as primeiras da família, né, a olhar para essa espiritualidade de forma mais livre, né, mais libertadora, mais emancipadora, né? Então, é um caminho do qual eu me orgulho muito e sou muito grata por ter minha irmã junto comigo aí. Bom, Nossa, idem, né? Idem. E aí, o mapa de Odu, inclusive, ajudou a gente a entender esse caminho, né? Entender as nossas funções. E aí, quando a gente olha para trás, a gente entende que eu estava fazendo minha função e a Patrícia também, né? Então, cada um já estava fazendo, né, o caminho, porque não tem como sair dele. Então, a gente reconheceu, e reconhecer isso foi importante, né? Porque dá uma sensação de realmente estou no caminho certo, né? Estamos, sempre estivemos, sempre né? estivemos. É que às vezes a gente está no lado negativo, né, negativo, positivo do caminho, e quando estamos no negativo, a gente tem a sensação de estar fora, né, do nosso caminho, ou a gente fica na ignorância mesmo, né, fazendo as coisas, achando que tá tudo errado dentro da gente, e se manifestando, mas não reconhecendo aquela manifestação como divina. E aí a gente nem tem olho bom para olhar para esse tipo de caminhada, né? Quando a gente olha para o passado, né? A gente tem a tendência de olhar com um olho muito ruim às vezes, né? Então, mapa de Eu ficava mais no julgamento, né? Então, assim, na comparação de por que que o fulano consegue, eu não consigo, por que que eu ajo dessa forma, por que que eu sinto isso. E daí, depois que eu fiz o mapa, na aula, né? Então, assim, foi algo que eu falei, cara, é isso mesmo. Então, isso explica muita coisa. E daí eu comecei a entender, a compreender. E até hoje ainda me vem memórias de eu falar, é meu odutal. Tá bom. É isso. Isso é muito libertador, né? Isso é muito libertador. É interessante porque, assim, tem uma coisa que eu acho bem importante da gente falar, que a gente está falando de uma ferramenta de autoconhecimento e tem várias ferramentas de autoconhecimento aí, né? O mundo, o coach, a neurolinguística, a programação neurolinguística, né? A PNL e outras tantas linhas, né? Psicologia, a própria psicologia, psicologia analítica, enfim, né, apresentam muitas ferramentas de autoconhecimento e, obviamente, todas elas têm o seu valor, né? Só que muitas vezes o sujeito recebe aquilo, né? E aí ele fala, então eu sou isso, e aí ele passa a agir, ele, ele se molda, né, dentro daquilo, porque ele entende que é aquilo, né? E o que eu percebo o movimento que eu percebo no mapa de Odu é que não é um rótulo, né? A gente está falando sobre a manifestação do nosso espírito na Terra, né? Uma das bases aí, né? Da manifestação do nosso espírito na Terra junto com o temperamento e o mito pessoal. Então a gente está falando da manifestação do espírito, então não é um rótulo, né? Que a gente fala, então eu sou isso, então agora eu vou agir assim porque eu sou isso, né? A gente quase que se engessa ali naquele comportamento. Então, o movimento que eu percebo no mapa de Odu é que a gente se reconhece. É isso Uhum. que você falou, né, Angel? A gente se reconhece, a gente percebe que a gente andou uma vida inteira ali, claro, porque o caminho é um só e a gente Não vem tem nele, como. não tem outro, né, caminho. Então a gente vem caminhando nele de fato, né, há uma vida, e aí a gente se reconhece. E quando a gente se reconhece, né, e aquilo faz total sentido para a gente, não é um rótulo que eu falo, eu sou assim porque esse é o meu caminho. Não, a gente entende por que que a gente escolheu aquele caminho para vir para manifestar na Terra, né? Então não é uma ferramenta de autoconhecimento comportamental, né? Nós Aham. estamos falando de uma ferramenta de autoconhecimento profundo espiritual.
É, porque é a forma como o nosso espírito se manifesta na Terra, é uma das bases, né? Faz sentido isso para vocês? faz Falar do total. mapa, né? Muito legal. E aí, já a gente está aqui já falando há um tempo, e aí, para quem não sabe ainda do que a gente está falando, né? O que é o mapa de Odum, acho legal a gente trazer aí, né? A nossa definição, né? O nosso olhar para o que é o mapa de Odum, né? Para cada uma vai ser uma coisa, quer dizer, o mapa de Odum é um só, mas cada uma enxerga, né? De uma forma, de uma perspectiva, e daí eu acho que as nossas falas, né? Podem ajudar as pessoas a compreender o que é. Que embora o mapa de Odum seja muito antigo, né, ele não é difundido. Então, Uhum. né? Então vamos lá. E aí, se alguém, quando o cliente de vocês chega e pergunta o que que é esse tal de mapa de Odum? É igual ao mapa astrológico? É igual ao mapa numerológico? Que Eu é isso, né? peguei, eu peguei aquela tua explicação lá da questão da viagem, né? Que a gente veio para fazer uma viagem, então a gente vai para um determinado. Você escolhe o destino, você coloca no seu GPS aquele destino e você vai ter que trazer a mala com o que você vai usar naquele lugar. Então não faz sentido você ir para a praia e levar um casaco de pele, uma bota de cano alto, né? Não faz sentido. Então a gente tem exatamente os recursos necessários. E também uma analogia que eu até fiz um vídeo que assim, se você errar a entrada, se você errar a rota, que pode acontecer, né? Da gente errar o caminho, você colocou no GPS, o GPS te mandou lá para. Porém, você não vai mudar o seu destino. Você vai ajustar a sua rota, você vai ajustar ali. Você pode demorar mais para chegar, você pode gastar mais para chegar lá onde. Tipo, era um orçamento, aí como você errou a rota, você vai ter que fazer uma volta, ou tem uma barreira naquela estrada, alguma coisa assim, você tem que reprogramar o seu destino, mas o seu destino não vai mudar. Então você não vai, agora eu vou para a praia, mas tá fechado ali, eu tenho que fazer uma volta, então eu vou ir lá para as neves. Não. Você vai continuar com o seu destino, só que você vai demorar um pouquinho mais para chegar, vai gastar um pouquinho mais para chegar lá, mas o seu destino vai ser o mesmo, a gente não muda o destino. Muito legal isso que você está trazendo, porque é isso, né? A gente vem para a Terra com um propósito. Todas as vidas têm um propósito na Terra. Ninguém cai aqui de paraquedas, né? Então, às vezes as pessoas são resistentes, né? Falam, eu não acredito em destino, não acredito. Temos o livre-arbítrio até a página 2, né? Eu posso escolher, o GPS está me dando uma rota, não tá? Então, muitas É, vezes eu olho aqui e falo, mas eu quero dar uma passadinha aqui. Aí eu posso dar uma desviada, parar ali para ver a paisagem, tirar uma foto, como você é, falou, né? E mesmo quando a gente aparentemente erra, né? Porque o erro é só, né, o universo ajustando ali, né? O erro é uma experiência que a gente precisa viver para desenvolver um saber, para desenvolver uhum, um aprendizado, desenvolver uma musculatura. Então, o erro, no final das contas, é um acerto, é o estilo, né, do universo, né, de nos trazer esse acerto. Então, mesmo quando a gente aparentemente erra, né, faz um desvio ali, entra num lugar, porque é difícil, trazendo isso para o físico mesmo, né? é, Porque eu sou a rainha de errar caminho, assim, né? Tá lá no GPS, o GPS tá me mostrando, mas na hora que eu olho ali, parece uma coisa, na hora que eu olho aqui, ó, na, na, na- no território, né? Que daí tem aquela máxima da PNL que mapa não é território, né? Então, na hora que eu olho ali no mapa, parece uma coisa, na hora que eu olho aqui no território, parece outra, tem uma ruazinha aqui que eu não vi ali, aí às vezes eu acabo entrando ali e aparentemente errei o caminho, é. mas aí o GPS recalcula e me traz de volta, né, para minha rota. Então percebe que este erro foi uma experiência que eu tinha que viver, né, trazendo ali. Então, bem legal isso que você, né, que você traz, porque não tem erro, né? Então, se a gente, em última instância, não tem erro, né? E também porque cada vida tem um propósito aqui na Terra, então a vida vai sempre nos levar para aquilo que a gente veio fazer, né? Muito Verdade. bom. Eu amo analogias também, assim como vocês trouxeram, e amo simbologia. Então, a minha cabeça pensa sempre nessa vertente, né? E aí, pensando sobre o mapa de Odum, eu sempre digo que o mapa de Odum,
como se fosse um manual de instrução, que não foge muito dessa coisa do GPS, né? Mas manual de instrução, quem lê, né? A gente nunca lê. Quando a gente pega um eletrônico, a gente quer usar o quê? Os nossos instintos, instintivamente eu sei como usa, e aí eu vou lá, acesso as coisas pelo instinto, e acho que sei usar, e às vezes a gente está usando, ok, mas a gente às vezes tem algumas outras facilidades naquele eletrônico, por exemplo, que a gente desconhece justamente porque a gente não lê o mapa de instrução. E aí, quando a gente traz para a gente, né, para o mapa de Odoo, para a nossa bagagem, para a nossa configuração, é a mesma coisa para mim, né? Na minha cabeça funciona como um mapa de instrução, porque a gente vive a vida no primeiro momento através dos nossos instintos, né? Instintivamente a gente vai fazendo as coisas. Lá atrás, instintivamente, eu fui trazendo a minha irmã, né, para essa coisa do espaço humanidade. A gente vai lidando instintivamente, só que tem coisas dentro da gente que, se a gente tem consciência, a gente consegue acessar e usar com mais inteligência, né? Porque Ai, a gente está aqui justamente para lidar com os nossos instintos, aprender a colocar consciência, né? Porque, como diz, eu ouvi isso da boca da Molina, como é fácil virar bicho, né? Difícil é virar gente. E quando a gente coloca a consciência, aprende, né, o que tem naquele manual de instrução, a gente usa com mais inteligência, com mais consciência. Então, para mim, o mapa de Odoo, ele vem somar na consciência em cima, né, dos instintos aí e fazendo a gente usar a nossa configuração com mais inteligência mesmo, com mais consciência, né? Quando a gente acessa o nosso mapa de Odoo e entende as configurações que tem nele ali, a gente vai deixando de ser reativa e vai usando a inteligência para lidar com o que tem dentro da gente, né? Então, isso facilitou bastante a minha compreensão e a compreensão das pessoas, eu acho, né? Que quando traz para alguma coisa que ela conhece, né, fica mais fácil de fazer o link. uhum. Perfeito. Muito legal isso que você traz, Paula, porque é a consciência que cura, né? Porque tudo já está dentro de nós, mas como a gente está aprendendo a ser humano, como a gente está aprendendo a lidar com as emoções, né? Como a gente está desenvolvendo aí o reino nominal, que implica em aprender a lidar com os instintos, né? De maneira favorável para a nossa vida, né? É, a gente a gente vai, né, vai escorregar nesse lugar. Não é nem escorregar, né? A gente vai lidar com isso nas polaridades, né? Que é que faz parte da natureza desse lugar onde a gente habita, né? As polaridades positiva e negativa. E aí, como a gente não quer lidar com o negativo, porque a gente coloca o negativo como ruim, e de fato o negativo não é gostoso, não é gostoso, né? É desafiador viver uma situação dolorosa, viver um incômodo, um desconforto, não é gostoso, mas isso não significa que isso tenha que ser destruído, né, isso, ao contrário, porque se tudo na Terra precisa da polaridade negativa e positiva, assim como a pilha, né, que é o exemplo que a gente mais, o exemplo clássico, né, quando a gente fala em polaridades, é a pilha. Se a pilha rejeitar a polaridade negativa dela, ela simplesmente não cumpre a função, né? E a gente vive nesse planeta dual onde tem positivo e negativo. E aí, como a gente está aprendendo a ser humano e a gente não quer lidar com aquilo que nos incomoda, com aquilo que a gente não gosta sobre nós, com aquilo que a gente não gosta no outro, com aquilo que a gente não aceita, aquilo que a gente rejeita, aquilo que a gente não entende, tudo isso é sombra. Né? E aí a gente coloca tudo isso num lugar que tem que ser destruído. E o mapa de Odoo traz essa consciência da lei aplicada ao nosso caminho. É a lei das polaridades, e se a gente não se permitir este fluxo de positivo e negativo, se a gente não lidar com isso, né, com esse movimento, né, a gente simplesmente não caminha, né? A gente não realiza nada, a gente não se manifesta na Terra, né? Então, para mim, o grande valor do mapa de Odoo, nessa perspectiva da psicanálise e espiritualidade, isso é uma coisa importante de dizer, né? Porque, como eu falei agora há pouco, o mapa de Odoo é muito antigo, mas ele estava limitado ali no domínio religioso, né? E aí, quando a gente traz, quando a Márcia, a gente, né? A Márcia Marins traz isso.
né, para esse olhar da psicanálise e espiritualidade, né, sem vínculo religioso, olhando para o mapa de Odu como uma leitura e interpretação dos arquétipos que compõem o nosso mapa, né, então quando ele vem para esse lugar, aí a gente consegue, né, a perceber como a lei se aplica no nosso caminho, as leis, né, as leis herméticas, estou falando dos princípios espirituais, né, os princípios herméticos. Então, quando a gente compreende como tudo isso se aplica no nosso caminho, é muito libertador. Porque a gente percebe que, primeiro, não tem outro caminho para trilhar, é o nosso. E quando a gente não aceita o nosso caminho, não aceita a nossa vida, a gente não vai por outro caminho. A gente não vai por caminho nenhum, né? Quando a gente não aceita o nosso caminho, a vida trava, né? Nosso caminho trava. A gente não vai por outro caminho. Então, para mim, né, o mapa de Odu, que é esse mapa, né, do nosso caminho de destino na Terra, né? Esse mapa que a gente trilha dessa estrada que a gente trilha da hora que a gente chega aqui até a hora que a gente vai embora, volta para casa, né? Que é essa analogia que a Angel fala, né? Que eu faço com a viagem na Terra, né? Então a gente é uma viagem. A vida na Terra é uma viagem, porque a vida na Terra é temporária, né? É uma experiência física temporária do nosso espírito. Então a gente chega aqui trazendo essa mala com tudo que a gente vai precisar. Tem um caminho, uma estrada que a gente vai percorrer, né? Que tem aí as margens, né? Os recursos e os desafios, e aí a gente trilha essa estrada, né? Então essa estrada é o nosso Odu, né? Então para quem aí para quem está tendo contato com isso pela primeira vez, né? Essa estrada é o nosso Odu, o nosso caminho. E aí, dentro do mapa, a gente tem mais cinco Odus, né? Que vão auxiliar, vão influenciar nesse nosso caminho. Querem falar um pouquinho desses outros 5 Odus do mapa? Das posições, das funções ali deles? Eu só queria acrescentar, na sua fala, que quando a gente está sem a visão desse mapa de Odu, eu queria falar o antes e o pós, o entendimento do mapa de Odu, é tudo muito dolorido, né? Porque a gente está muito no instinto, né? Muito só, né? Sem muita consciência. E aí, quando a gente vai para o negativo do nosso caminho, aquilo é muito doloroso, né? Então, quando eu falo de instinto, eu estou falando desses 7 pecados mesmo, né? Que a gente faz a releitura dos instintos, né? Em instintos. Então, quando a gente vai para um orgulho mal usado, se sentindo sem valor, isso é muito doloroso quando a gente está sem consciência, né? Quando a gente vai, sei lá, sente uma inveja, é muito doloroso quando a gente não tem muita consciência, só tem aquela informação de que isso é ruim, né? Acho que o mapa de Odu, um dos grandes benefícios e o que está embutido nessa consciência que eu falei, né, que a gente traz aqui, é entender o positivo e o negativo desse caminho, né? Então, eu acho que quando a gente entende que não é que eu sou ruim ou que eu estou pecando ou que aquilo é para me destruir, quando eu entendo a função dos dois juntos, né, que é a polaridade, que é essa pilha aí que você traz, quando a gente entende isso, traz para a consciência isso, acho que fica muito mais leve de viver a vida, né? Não fica, continua não gostoso quando a gente acessa o negativo, queria deixar isso bem claro, mas Ninguém é alecrim dourado aqui, né? não somos. É bem realista a coisa, né? Mas comparado quando a gente está sem a consciência disso, é 1000 vezes mais aceitável e compreendível, nem sei se existe essa palavra, compreensível, né? E mais a gente entende que a gente tem uma inteligência que a gente pode utilizar, aplicar ali, porque quando você sente alguma coisa que dói e você acha que a vida é assim mesmo, que é só dores e horrores, fica muito ruim de viver, né? Porque aí você fala, se a vida é só isso e eu tá doendo, então é só sentar aqui e sentir a dor, né? E Que é o, não, né? que é o conformismo, né? A diferença entre aceitação e conformismo, né? Depois eu até É, quero falar um pouquinho mais disso. e aí sim que entra aí além dessa consciência, né, geral de perspectiva que o mapa de Odu traz, ainda tem o benefício de entender, né, o que a gente, um pouco do nosso propósito, um pouco do que o nosso emocional carrega, o que um pouco do nosso, como a nossa racionalidade
flui dentro da gente, o que trava o nosso caminho e que impulsiona o nosso caminho, e um pouco da nossa essência, né? Que são os demais odus aí que compõem o mapa de Odu, né? Eu acho assim que essas você ter essa consciência de saber como que tá o que que rege ali o teu emocional, o que que rege ali a tua racionalidade, é muito importante, porque quando eu tive essa consciência, eu falei, nossa, então, e também como saber lidar com isso, porque já que eu sou assim, eu vou agir assim, como que eu vou lidar com isso, né? Então, eu andava muito na culpa, no julgamento, de querer ser diferente, porque a gente sempre acha que o outro é mais bonito, então você quer ser o outro, você não quer ser você, né? E quando eu tive essa consciência ali do mapa, eu falei, nossa, então tá tudo certo, eu só preciso aprender a lidar com isso. Então eu vou sentir isso, ok. Então quando eu começar a sentir, eu já sei o que que é. O que a Paula falou que não é gostoso, não é gostoso, mas daí a gente já sabe o que que é. Porque quando você não sabe, você vai no julgamento, você vai naquela crítica de não, por que que eu sou assim, né? Porque será que Deus cagou em mim? Não, não, né? Então assim, tem uma função, né? Tem uma e quando a gente tem essa consciência, fica mais fácil de lidar, de se perceber e falar, ok, não deu dessa vez, a próxima eu já vou ficar mais ligada, né? Já não vou deixar com que essa sensação tome conta, com que eu acesse só o negativo dela que eu veja o que, que tem de bom nessa, que é uma qualidade que eu também posso utilizar, né? Qual que é o benefício de ser dessa forma, né? Então, para mim, isso aí foi um divisor de águas, assim, que eu andava sempre na condenação, que eu era a pior pessoa do mundo. Porque a gente Ai, sente, né? exatamente. Ah, isso é maravilhoso isso, né? Que essa leveza, né? Como vocês estão trazendo esse fluxo, né? Essa aceitação. E como eu falei, né? Para mim, o grande valor do mapa de Odu está justamente aí quando ele é trazido nessa perspectiva da psicanálise e espiritualidade, porque daí ela está ancorada nas leis universais, né? Então, a nossa vida na Terra está é, é, sujeita às leis universais, né? O tempo todo as leis estão atuando na nossa vida, na Terra, né? Então, quando a gente entra nesse fluxo, né, a gente para de brigar com a vida, né? A gente para de brigar com a nossa natureza. E aí a gente entra nesse processo de aceitação e sai da condenação, de achar que tá tudo errado comigo, de que Deus errou em mim e que eu sou a pior pessoa do mundo. Então a gente sai dessa culpa, sai, né, desse auto-julgamento, né, dessa autocrítica, e a gente começa a lidar com a gente de uma maneira mais consciente. Então, assim, por exemplo, então, se a gente tem lá, né, a gente identifica que faz parte do nosso caminho é, uma frequência de controle, né, por exemplo, ou uma frequência de arrogância, né, ou uma frequência de vitimismo, né, de autopiedade, se a gente identifica isso no nosso caminho, né, com esta consciência das leis e de como funciona a vida na Terra, a gente compreende que isso está lá, que não é para ser destruído, porque senão eu quero destruir um pedaço meu. É para eu, né, para eu compreender, acolher esse pedacinho e aprender a usá-lo bem usado. Porque a gente não está pronto, a gente está aprendendo a ser humano. Então, a gente tem várias coisas dentro da gente que a gente não sabe como usar ainda de maneira favorável para a nossa vida. Então, a gente fica usando quando a gente condena, coloca na caixinha do ruim, a gente fica preso ali, porque daí a gente não aprende a usar aquilo bem usado. Mas se aquilo está no nosso caminho, se aquilo está na nossa composição, na nossa essência, é porque tem uma função. Então, é, e aí entram os instintos, né, que a Paula está trazendo também, e tudo mais que a gente condena sobre a gente. Então, a arrogância não é para ser destruída, é para a gente aceitar que tem, e aí aceitar significa assumir, né, que aquilo está na nossa vida, então aceitar que tem, e já que eu tenho, como é que eu uso isso bem usado? Para que serve isso? Por que será que a arrogância tá na minha natureza? Né? Por que Até será que está no meu porque caminho? se existe em você, né, tem que ter uma função. Não é para você negar e você dizer que não posso. Não é uma cruz o sofrimento, né? Exatamente. É um Mas recurso. agora
Agora você falou uma palavra-chave, assim, que permeia muito o inconsciente coletivo do ser humano, que é o sofrimento, né? Então a gente ainda está preso num eixo de culpa e castigo, que, Uhum. né, que foi criado em algum momento por nós, e isso tem a ver, obviamente, com disputa de poder e tudo mais, né? Porque quando tem toda uma massa né, nesse lugar, preso nesse lugar de culpa e castigo, de que eu tenho que ser perfeito, tenho que fazer tudo certinho, porque senão eu serei castigado, né? Quando eu acredito que tudo que acontece na minha vida que me machuca, que dói, que é desconfortável, eu acredito que eu estou sendo castigado, esse é um lugar, né, no qual a gente vem vivendo muito tempo, a gente como humanidade, né, justamente porque a gente coloca as coisas na caixinha do certo e do errado, e porque a gente condena tudo aquilo que é errado. Porque se eu estou fazendo errado, eu vou ser castigado. Eu não quero ser castigado, então eu condeno. Eu não quero aquilo. Só que aquilo é o que vai justamente me ajudar a evoluir quando eu aceito, acolho e aprendo a usar bem usado. E esse aprender a usar bem usado implica não apenas o conhecimento, o autoconhecimento, mas implica também tratamento das dores, porque em dor a gente perde completamente a capacidade de raciocínio. Em dor a gente volta, né, para o reino animal. E eu não estou dizendo que o reino animal é inferior, não é nada disso, muito pelo contrário, habita em nós e é responsável por uma série de inteligências instintivas que a gente tem, né? Mas quando eu digo que a gente volta para o animal, é porque a reação do animal ela é cartesiana, doeu, mordeu, pisou no rabo dele, ele mordeu, ele não vai raciocinar, né? Então, o que nos difere do reino anterior, do reino animal, é justamente a nossa capacidade de raciocinar. E quando a gente está em dor, a gente perde essa capacidade de raciocinar, né? E esse é o grande pulo do gato. É fantástico isso, porque quando a gente é, condena algo dentro da gente e não tem consciência sobre, não tem o mapa de Odu feito por uma de nós, Por Né? exemplo, né? por exemplo, a gente tem instintivamente, né? A gente vai para esse orgulho mal usado e a gente quer o quê? Esconder aquela característica que a gente condena na gente. E aí a gente vai para fora, condenando as pessoas, condenando o outro. E aí vem esse negócio do poder, né? Desse negativo, né, de um poder rígido, de eu mando e você obedeço, ou né, de rigidez mesmo, de lidar com o outro como se o outro fosse inferior, porque eu já estou me sentindo inferior, né, porque quando eu tenho um negativo dentro de mim e quero abafar ele, eu já tenho uma dor dentro de mim, e gente ferida fere, então eu vou lá e eu quero causar essa dor no outro também, e aí fica essa briga de poder, né, pelo chicote aí na mão, que não acaba nunca, né? E aí o ferido também quer ferir, e fica um jogo de poder, né? Do bicho mesmo, né? De quem manda mais, de quem pode mais, de quem tem mais poder. E aí, quando entra a consciência, quando você acessa o seu mapa de Odu, fica mais, né, vai ganhando consciência ali das partes, e aí a relação com a gente mesmo vai melhorando, e consequentemente, gente, isso soma muito nas relações interpessoais que a gente tem, né? Seja familiar, seja profissional, soma em todas as áreas, porque se eu melhoro um relacionamento comigo mesma, isso vai reverberar no externo também, né? Assim como quando vejo um defeito em mim que eu quero abafar, eu vou para fora acusando fora. Quando eu entendo, né, essa dinâmica dentro de mim e coloco consciência, eu vou para fora com essa consciência. E aí isso reverbera nas relações de maneira positiva também, não tem como ser diferente, né? É que a partir Exatamente, do momento porque que a gente se compreende, você começa a entender o outro também. Então, muitas vezes, algo que estava em você ali, que o outro é espelho, né? Então, você estava tendo aqueles. Como é que fala a palavra? Você tem aqueles enrosco com a pessoa. Quando você se entende, quando você compreende que tá tudo certo ser você mesmo, que você tem uma função de ser daquele jeito, você vai entender a função do outro também. Então, tudo fica mais tranquilo, você consegue começar a se relacionar melhor no trabalho. Então, assim, para quem tem cargos gerenciais, cara, eu tô enxergando assim que as pessoas têm que fazer muito o mapa, porque eu ainda trabalho no meio corporativo, então eu percebo assim que as pessoas não conseguem perceber
elas mesmas, aí elas estão em dor e elas fazem da vida do outro um inferno, porque não consegue perceber que o outro tem a característica dele, que precisa ter essa característica, por exemplo, numa empresa onde tem várias pessoas, vários setores, né? Então, assim, cara, isso aí tem que ser levado para o mundo corporativo. As pessoas têm que. É fantástico isso que você trouxe, Andy, porque eu tenho uma cliente, né, que ela é gerente aí de um cargo aqui mesmo nos Estados Unidos, e eu falei, propus para ela, né, porque ela falou que tem uma dificuldade de lidar com as pessoas, né, que estão no time dela, e perceber, ela fez o mapa de Odoo dela, né? E perceber o Odoo das pessoas, as frequências que regem as pessoas, porque às vezes ela falou que vê similaridades nela e nas outras pessoas, só que ela não consegue lidar com o outro, porque às vezes o outro também não se conhece. Então, fazer o mapa de Odoo ajuda nessa dinâmica profissional, com certeza. Esses dias eu calculei de cada um ali. Eu quero fazer isso porque na hora que eu sair eu vou dar de presente só um gostinho assim, ó. Você presta atenção nisso aqui. E daí, cara, faz muito sentido. Eu falei, gente, como que pode? Peguei um dia lá e peguei a data de nascimento do pessoal e fiz assim rapidinho. E falei, cara, só para você ter uma noção sem aprofundar, só de você saber as posições e quais estão ali. Então, assim, para quem está na gerência, para quem está com uma equipe, precisa disso. Ela Sim, precisa desse conhecimento. Sim. sim. É isso mesmo, né? É muito bacana isso que vocês trazem, porque não só no mundo corporativo, quanto na Para tudo, educação, né? né? Sim, em todos os contextos, né? Mas pegando esse eixo, né? Você ainda está no mundo corporativo, eu vivi no mundo corporativo por 32 anos dentro, né, da educação, fui gestora de pessoas, além de educadora, fui gestora de pessoas, então Então, essa ferramenta de autoconhecimento, tudo que diz respeito ao autoconhecimento, sempre me chamou muita atenção, porque eu estava ali na posição de gestora e, portanto, de acolhimento das pessoas, né? Não só de educadores, mas também de estudantes. Então, sempre coloquei a minha sensibilidade ali a serviço, né, do meu trabalho. Só que, claro, eu também tinha as minhas dores. Então, depois que eu tratei as minhas dores hoje, depois que eu tratei as minhas dores, eu me torno muito mais apta para colocar essa minha sensibilidade a favor do processo das pessoas. Por isso que estou aqui na terapia, né? Mas é, continuo fazendo educação, porque amo educação. Eu falo que eu sou educadora por vocação mesmo, né? E Sorte é então, nossa. então, levar o mapa de Odoo, né, tanto para educadores, né, estudantes, gestores, né, nesse contexto é maravilhoso, porque é isso que vocês falaram, né, as pessoas têm dificuldade, a gente, né, porque né, todos nós, né, uhum. a gente vai ganhando essa consciência e hoje a gente sabe lidar muito melhor com isso, mas enfim, enquanto humanidade, né, a gente tem dificuldade de lidar com o outro, a gente projeta no outro as nossas dores, e aquilo que a gente condena, aquilo que a gente rejeita sobre nós, né? Justamente porque a gente não consegue lidar com isso dentro da gente. Às vezes a gente nem sabe que está dentro da gente, aí a gente não consegue lidar com isso, então é mais fácil apontar o outro e criticar o outro, porque assim, se vou pegar aqui o exemplo que a Paula trouxe, né? Então, se eu reconheço em mim uma inveja, mas eu condeno a inveja, então eu vou apontar no outro e criticar aquilo no outro, porque daí ninguém vai olhar em mim, vai olhar E no é isso. outro. Inclusive eu também nem vou olhar para mim, eu vou olhar no outro, entende? Aí fica mais fácil lidar com a inveja. Ufa, tipo assim, né? Eu despejei aquilo né? Despejei aquilo, então não tá mais dentro de mim. Aham, Ah, né? tá. Só que não, né? Ah, tá, enfim, então e aí quando a gente se conhece e a gente joga luz, né? Essa lucidez nas nossas sombras, que são simplesmente as partes nossas que nós rejeitamos, não aceitamos, não gostamos ou desconhecemos. Então, quando a gente joga luz nisso e percebe que isso está no nosso caminho, não tem para onde fugir. A gente pode até espernear, mas tá lá. Em algum momento você vai cansar de espernear e vai ter que olhar para aquilo e lidar com aquilo. Eu posso sentar, chorar, falar, não quero isso no meu caminho, não quero isso na minha vida, não quero, não quero, mas está lá e não tem outro caminho para seguir. Então, vai ter que lidar com aquilo em algum momento, né? E você pode Melhor lidar com aprender, aquilo. Oi? melhor aprender a lidar logo, quanto antes.
Exatamente, exatamente. E Eu aí, costumo, por falar. Ah, não, eu costumo falar só um adendo, eu costumo falar para as pessoas que fazem mapa de Odoo que não estão, principalmente para aquelas que não estão dentro de um processo terapêutico, porque aquelas que já estão dentro de um processo terapêutico, é, 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 é mais fluido, ela consegue alcançar, né, mais claramente, né, ter mais clareza dos instintos, ter mais clareza do positivo e do negativo. Agora, quando a gente vai fazer mapa de Odoo para uma pessoa que não, né, que só veio fazer o mapa de Odoo, que não tem um acompanhamento terapêutico, né, é, eu vejo mais resistência quando você fala do negativo, né? Vejo, falo, ó, tem, né, tem uma frequência de inveja. E não, eu não me vejo invejosa. não, então assim, eu já fui assim, ai, já fui muito assim, agora eu não sou mais. É, E lógico, eu entendo que né, a gente faz processos e a gente vai transformando, vai lidando, mas se está no nosso caminho, em alguma instância a gente sempre vai acessar. sempre vai acessar. E aí é bacana, né? Eu sempre é importante dizer que o fato de eu não gostar de sol, de calor, não isenta que o sol não vai nascer aqui perto de mim, porque eu não gosto. Entende? Não, né? O fato de você não concordar ou não enxergar, eu sempre trago esse adendo, né? Não isenta você de frequenciar a informação dentro de você. Então, quanto mais você coloca consciência nisso, mais você usa com consciência, porque ela vai estar aí. Então, você prefere continuar usando a inveja, por exemplo, sem consciência, só no instinto, vai doer mais, entende? Então, assim, vem, né? Vai colocando essa lucidez. É bacana quando também fazer, é um desafio fazer mapa de Odoo para quem não tem um processo terapêutico, mas também é libertador, porque a informação vai ficar reverberando ali dentro daquela pessoa de alguma forma. E aí, Sim. em algum momento, ela vai parar, ainda que a gente não saiba desse processo interno dela, em algum momento aquilo vai reverberar de alguma forma. Então, o mapa de Odoo planta sementes, né? Planta sementes que vão germinando e reverberando sem a gente saber. Então, é fantástico, né, gente? Sou Sementes suspeita. de consciência. E aí, aproveitando, né, pegando esse gancho, queria que vocês falassem um pouquinho mais, então, da contribuição do mapa de Odoo no seu ser terapeuta aí, né, na sua atuação como terapeuta, dentro Para mim, desse assim, escopo. mudou muito a consulta, né? Então, por exemplo, a pessoa que chega traz uma dor, aí eu já faço um cálculo ali, já falo, peraí um pouquinho, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Aí eu falo, né? Aí você já vai compreendendo por que está acontecendo e já vou também falando para a pessoa, então, mas se você tem essa frequência, você é dessa forma, tem um motivo, né? Então, a gente vai ter que trabalhar nisso, e se percebendo, então faz muito sentido para a pessoa. Esses dias, já faz um mês, eu atendi uma pessoa que ela trouxe uma questão financeira. Aí ela, do jeito que ela falou que ganha e perde, não sei o quê, e tem capacidade, tipo assim, tem facilidade para construir, mas ela vai do 0 ao 80 também. Aí antes dela chegar na consulta, eu fiz o cálculo do mapa dela. Eu falei, aí ela tem o 6 na nuca. Eu falei, faz todo sentido, né? Daí ela tem 11 na psique. Sabia que tinha um 11 aí. Exatamente. Gente, falei, é isso. Ela tá no negativo, ela tá no processo. Aí eu falei, o mapa a gente vai fazer lá no final, porque ela tá em dor, né? Não adianta eu só dar a luz porque tá doendo. Então a gente tá fazendo o processo terapêutico, mas ali na consulta mesmo eu já dei umas pinceladinhas ali falando, ó, realmente, se você não se respeitar, não respeitar aquilo que você tá sentindo, você vai perder dinheiro. E é o que tá acontecendo na vida dela, sabe? Então, assim, aí eu até lembro que a hora que eu saí da consulta, eu cheguei pro meu esposo e falei, cara, olha isso aqui! O Muito mapa dela bom. faz todo sentido com o que ela trouxe. Então, assim, é muito mais
é assertivo você conversar com a pessoa, você entender a dor que ela está trazendo e até para fazer a terapêutica. E eu achei Sim, maravilhoso. Nossa. sim. E é isso, né? Porque você falou, é isso que você falou, né? Se você continuar não se respeitando, você vai perder dinheiro. Ah, mas o que que o respeito tem a ver com dinheiro? Então, dinheiro é a manifestação de uma energia chamada valor. Quando eu me desrespeito, eu perco o valor, eu estou jogando fora o meu valor, eu não estou me valorizando. E como que a vida ajuda a gente a entender isso, né? A gente perdendo dinheiro. Então, É, não é o dinheiro, né? O dinheiro por si só, é o que o papel, dinheiro né? É representa energeticamente, a né? energia. É muito bom, né? Para mim, nossa, o mapa de Odu deu um boom assim nos atendimentos, porque, né? Energeticamente, eu falo sempre que o mapa de Odu é muito espiritual, como você começou falando, né, lá no início, é muito espiritual. Então, conhecer o mapa de Odu, conhecer as minhas frequências, conhecer a, a, essa polaridade que habita em mim e trabalhar na musculatura dessa aceitação, na musculatura dessa imparcialidade, né? Quando a gente conhece a função do negativo, a gente vai para um lugar sem muita condenação. É claro que ainda tem os pedacinhos que a gente está tratando, que a gente vai tratar para sempre. Sempre tem um pedaço ali que uma camada da cebola que a gente trabalha, né? Mas, no geral, quando você já tem essa predisposição, essa musculatura de não condenar, né, tudo que as pessoas trazem num setting terapêutico, energeticamente aquela não condenação já vibra em mim, né? Então, quando eu atendo uma pessoa, eu ia falar, cadê a Índia? Eu caí, Voltou. Gente. levantei. Quando a Foi dar uma voltinha. Pronto, já voltou. Quando a gente atende uma pessoa, aquilo já está vibrando energeticamente em mim. E aí, quando a pessoa entra num set terapêutico indoor, ela entra querendo mudar, né? Ela entra rejeitando tudo aquilo que ela está sentindo, né? Se no outro lado tem uma pessoa que acolhe aquilo e fala e não entra na dor junto, no Julgamento, julgamento né? junto, na condenação junto, só ali já tem um processinho de cura ali, porque, né, aquilo bate aqui e volta de maneira mais saudável para aquela pessoa. Então, naturalmente, isso foi reverberando dentro do setting terapêutico mesmo, na recepção desses assistidos, né, no acolhimento desses assistidos, foi formando vai formando para mim, na minha visão, vai formando um campo de acolhimento seguro, né, seguro mesmo, porque se a gente tem coisas dentro da gente que a gente condena, naturalmente aquilo vibra também. Mesmo que eu não fale, mesmo que eu tenha na cabeça uma predisposição de aceitar aquela pessoa do jeito que ela é, vai vibrar mais condenação, mais do mesmo. E quando eu vou ajustando isso dentro de mim, então eu me torno um profissional, que eu queira ou não queira, eu me torno um profissional mais saudável mesmo, né, dentro do setting terapêutico. Então, naturalmente, isso reverbera nas consultas, né? Quando a pessoa chega em dor, a gente já entende ali, quando fez o mapa de Odu, você já entende onde está o gargalo, que ela não está vendo tais recursos dela, não está acessando tais potências, está numa pré-potência, às vezes está no... E aí, aquilo é questão de tempo. A gente já sabe que aquilo é questão de tempo. Se ela está ali, está predisposta a tratar, a gente já sabe que é questão de tempo, que aquela cura vai vir e que, de alguma forma, ela vai. Às vezes, nem a gente vê, né, uma solução, um primeiro momento que gente, ela não está vendo, meu Deus. Mas aí, no decorrer, né? E a gente vai aplicando um manoterapeuta, vai tendo as sessões de psicanálise, a cura vai vindo, né, gente? A cura no sentido de a consciência vai vindo e aquilo vai mudando dentro de um plano que a gente até desconhece, né? Dentro de um plano, às vezes, que a gente não acessa, mas os resultados vão vindo. Ainda que aquela pessoa, às vezes, não consiga enxergar, a gente consegue enxergar
tanto quanto a gente consegue enxergar a dor, a gente também consegue enxergar a parte saudável, que às vezes aquela pessoa nem está em condições de ver, mas a gente já está vendo, né? Então, Uhum. para mim, foi um divisor de águas, assim, quanto mais, isso é claro, muito claro para mim, quanto mais eu aceito os meus pedacinhos, aceito o meu caminho, né? E isso é um processo também para mim, mas cada aceitação, né, que a gente vai acessando, cada informação que a gente vai acessando, vai reverberando na gente como uma semente de consciência, e a gente, querendo ou não querendo, a gente reverbera isso. E, né? Então, assim, querendo ou não querendo, meu caminho é esse. Então, querendo ou não querendo, eu também reverbero. Toda a cura que tem em mim, eu reverbero para fora também. E isso nas minhas relações, principalmente profissionais, tem surtido um efeito bem positivo, eu diria. Muito lindo tudo isso que vocês estão trazendo, né? Você falou de se tornar, a partir daí, se tornou uma profissional mais saudável, né? Eu diria que você se tornou uma profissional ainda mais saudável, uma profissional, né? Nós todas, né? Profissionais mais essenciais, profissionais mais valiosas, né? Porque o mundo está preso na condenação, a humanidade está presa na condenação. Quando a gente começa a curar isso na gente, saindo dessa condenação e vibrando na aceitação de todos os pedacinhos que a gente tem, porque aceitar as nossas inteligências, os nossos talentos é fácil, duro é Hum. aceitar, né? Aceitar a nossa luz é fácil, duro é aceitar a nossa sombra, né? E mesmo assim, quando a gente está em dor e está na condenação, a gente nem acredita na nossa luz, a gente nem acredita nos nossos talentos. Então, percebe que realmente precisa trabalhar isso, né? Seja no nível da psicanálise, seja no nível do manoterapeuta, né? No nível, enfim, que for, a gente precisa trabalhar, porque a gente não consegue se apropriar da nossa luz de maneira integral, potente, plena, porque obviamente tem um pedaço que está lá condenado na sombra. E quando nós, como profissionais de terapia, né, nesse olhar profundo, né, nesse olhar integral do ser, né, ancoradas aí na filosofia, ancoradas na psicanálise, né, ancoradas nos princípios espirituais, né, na física quântica, que é o nosso trabalho, está ancorado em todos esses pilares, né? Então, quando nós, como terapeutas, saímos desse lugar da condenação, a gente abre um universo, né? A gente abre um universo para atender as pessoas, né? Então, eu bato muito nessa tecla, né? Dentro dos cursos, né? Se vocês sabem do que eu estou falando, eu bato muito nessa tecla dentro dos cursos, né? O terapeuta precisa sair desse lugar da condenação, porque senão eu não consigo acolher o outro com todas as sombras dele. Porque se o outro chegar para mim e eu condenar, ainda que num processo inconsciente, ainda, né, que eu não queira, mas é isso que Paula falou, né? A vibração da condenação está em mim, então, né, eu vai condenar. Então, quanto mais a gente sai desse processo de condenação sobre nós, mais a gente consegue acolher o outro também de maneira amorosa, verdadeira, né? E isso é muito valioso, é muito precioso, porque as pessoas estão em culpa, as pessoas estão se condenando. E aí, se elas encontram alguém que as acolhe com tudo aquilo que elas estão condenando, isso é libertador. E a gente fica numa felicidade danada, porque é o amor ali que a gente está vibrando, é valor, é a gente cumprindo a nossa missão, a nossa função de maneira inteira, plena. É maravilhoso isso. Eu estou toda arrepiada aqui falando isso, né? É maravilhoso, né? Muito bom. Eu tenho um cliente que fala que queria ter sessão de terapia todos os dias, psicanálise todos os dias, porque ele fala que ele sai tão revigorado da sessão. Eu falei, não, não precisa, porque você vai desenvolvendo essa musculatura. Daqui a pouco você está sentindo isso em você sem a minha presença, e sem essa sessão, né? Porque se ele reconhece, né, a vibração, é porque está nele, não está em mim, não está na sessão exatamente, mas está nele, né? Exatamente. Fantástico, fantástico, Muito fantástico. legal, muito legal. Gente, e assim, a gente falou bastante nesse aspecto profissional, né? E na vida de vocês pessoalmente, em alguma área específica, alguma área mais desafiadora para vocês, assim, vocês conseguem Lógico que a nossa transformação é o conjunto da obra, né? A gente trabalha dentro desse universo humanoterapeuta, psicanálise, espiritualidade, círculo da vida, mapa de Odu, né? Então,
é claro que é o conjunto da obra, mas tem alguma coisa ali que vocês falaram nisso, né, em divisor de águas, né? Acho que a Paula comentou, né? Usou exatamente essa palavra. Então, tem algum aspecto aí, em alguma área da vida de vocês que o mapa de Odoo contribuiu muito para a transformação? Para mim foi em me reconhecer mesmo, né? Porque, por exemplo, eu sou do 6 de placenta e da psique. E eu tenho 3 no emocional. No mapa, Angel? Hã? No mesmo mapa? 10 na testa, 15 no trabalho e os 5 na nuca. Então, assim, ter essa consciência dessa composição me trouxe realmente uma libertação daquela questão do julgamento, porque eu sempre. E entender também a forma como eu ajo, né? Porque não é que eu agia, eu ajo. Então, eu sempre quis ser aquela boazinha, né? Eu sempre tive dificuldade de falar não para as pessoas. Então, isso realmente, em algum momento, me atrapalhou no trabalho, no sentido de eu me sobrecarregar. Então, a dificuldade do 6 de falar não e o querer ser bonzinho do 3 para depois ser reconhecido e depois não é reconhecido. Então, assim, para mim fez muito sentido e eu comecei a perceber isso. E durante o dia eu vou me percebendo e vou pensando, não, calma, então, né, por que eu estou querendo fazer isso, né? Se eu estou querendo realmente fazer porque eu quero ou é para que alguém depois veja, oh, na verdade nunca aconteceu isso, sabe? Tipo, você é toda... Porque a gente se abandona, né? Então, isso para mim foi muito, muito legal de saber, porque eu saí da questão da condenação, eu saí da questão da culpa, de me sentir culpada por agir de certa forma. Então, hoje eu sei que eu vou ter essa frequência, vou acessar essa informação de querer quando eu. Porque assim, é tão automático, quando você vê, você já está fazendo. Então, eu tenho agora um respiro. Eu tomo um fôlego e falo, calma, ele vai conseguir dar conta sozinho, não precisa ir lá me meter, né? Porque deu 10, né? Quer se meter na vida do outro, né? Então, assim, cara, foi maravilhoso, porque daí hoje eu consigo me policiar no bom sentido de calma, eu não preciso me meter na vida do outro, deixa que ele vai, né? Eu não preciso me abandonar para fazer para o outro, mas eu também sei que eu vou ter essa frequência de querer ajudar. Então, eu estou conseguindo fazer esse equilíbrio, que é o ideal. Calibrar, né? Eu vou ajudar, mas eu não vou fazer tudo pelo outro. Então, é aquela coisa, porque quando vê, eu já estou fazendo, e de graça, e daí porque eu quero que o outro, né, melhore, eu não quero que a pessoa fique em dor, mas daí lá no fundinho tinha aquela, não, eu quero ser reconhecida, né? Eu quero que a pessoa. E eu me condenava muito por isso. Então, assim, hoje eu já consigo ter essa percepção e realmente me perceber. E daí, com isso, eu consigo também aceitar melhor o outro, perceber melhor o outro, né? Porque a gente consegue acolher o outro melhor. Daí você sabe que, não, se eu funciono assim, para mim é uma dor, para outra pessoa vai ser uma dor. A questão dos valores também, né? De se perceber qual que é o que é valor para mim, às vezes para o outro não é. Então, assim, nossa, é algo que realmente é um divisor de águas, porque você sai, você entra no mapa de um jeito, você sai de outro, porque você tem essa consciência e você consegue se acolher, principalmente. Se acolher como você é, para depois você acolher o outro. Legal isso, né? Porque é, você consegue se acolher, inclusive identificando aquilo que precisa ser tratado. Porque às vezes a gente está infeliz, está triste, está em dor, está em sofrimento e a gente não sabe nem onde que tá, onde que caiu a barreira de terra, né? Sabe Não, quando a não gente chega consegue no, identificar, né? sabe quando a gente está viajando, ou mesmo na cidade, enfim, e aí o trânsito para, aí para, tem um congestionamento e você tá lá no carro, você não sabe o que que aconteceu, né? Você só tá lá parado. Então a gente tá vivendo ali né, um bloqueio, né, que a gente não sabe nem de onde vem, não sabe nem o que está bloqueando a estrada, né? Então, isso, fazendo essa analogia, né, com a estrada, mais uma vez, né, às vezes caiu lá na frente um bloco de terra, caiu lá,
e aí parou, travou toda a estrada, e eu estou aqui atrás sem saber o que está acontecendo lá, então eu não sei nem onde que está o problema, não sei nem o que fazer, não sei se eu fico ali esperando, se eu volto, se eu faço um desvio e volto, ou se, o que que eu, né? A gente não sabe o que faz. E aí o mapa de Odoo ajuda a gente a enxergar onde é que está esse bloco de É, terra aí que deslizou no nosso caminho e que tá impedindo a gente de seguir. Porque o mapa está mostrando essa direção, mas se o caminho estiver bloqueado, eu preciso da escavadeira é. para ir lá e tirar esse bloco de terra que está impedindo a minha passagem, né? Que está impedindo o fluxo. E aí, com o mapa de Odoo, a gente consegue identificar onde é que caiu esse bloco de terra, que às vezes a gente pensa que está num lugar, mas está em outro. Quantas pessoas não vêm, né, muitas vezes para o tratamento, ou até para o mapa de Odoo, falando, ai, né, eu tenho uma coisa na minha vida aqui no meu relacionamento que não tá legal. Aí você vai olhar, tá lá no emocional, ligado a questões ligadas à mãe, ao pai, enfim, né? Às vezes a gente acha que está num lugar, mas está em outro, né? E o mapa de Odoo a gente a mapear justamente, né? Onde é que está esse bloqueio. E E aí, interessante, assim, que eu tive algumas situações ao longo da minha vida em que realmente o Odoo 6 ali gritou, sabe? E eu me condenei, porque. E daí, ó, depois que eu fiz o mapa, eu entendi por que que eu me sentia daquela forma, né? Então, assim, só que foram situações em que eu realmente não pude respeitar o meu sentir, porque não estava na minha mão. Mas eu consegui entender o porquê que eu me sentia daquela forma. E não me condenar e falar, cara, mas por que que eu tô me sentindo assim, né? Se achar a pior pessoa do mundo, que da onde já se viu. Mas, assim, isso você começa a fazer uma retrospectiva ali e aceitar o teu passado para você não ficar mais preso e conseguir fluir para frente. sim. E daí você começa a entender o que você sentiu, a forma que você agiu, né? Nossa, para mim foi maravilhoso, assim. Eu sou outra pessoa. Muito bom. Eu acho que a área que mais se movimentou depois da área profissional foi a relacionamento afetivo íntimo, né? Que sempre foi um gargalo para mim e para metade da população. Eu falo que Para antes, outra metade também. eu falo que agora, se eu ficar solteira, eu vou perguntar qual que é o seu mapa de Odoo primeiro, antes de começar a relação, me dá o mapa de Odoo para a gente dar uma olhada na compatibilidade. Mas entender o mapa de Odoo me trouxe também essa aceitação do outro como ele é, né? Dentro das relações, como a Índia trouxe aí, é um espelho, né? Então, às vezes, tinha muito conflito querendo mudar o outro, né? Tinha muito conflito querendo que o outro seja a boazinha do três que tenho, né? Querendo que o outro faça do jeito que eu quero que ele faça, com esse meu do 8 na testa. Né? Então, ajudou a entender as minhas necessidades e, portanto, eu consigo entender a necessidade do outro. Isso isenta o conflito? Não. Mas Mas, ajuda a lidar. mas ajuda a lidar, exatamente. Eu não fico dando murro em ponta de faca, machucando a minha mão hoje, né? A gente entende que tem um gargalo ali. Eu entendo que eu não preciso aceitar para ser a boazinha, para que a pessoa não vá embora, né? Para que a pessoa não me abandone. Entendendo que tem uma frequência de abandono em mim e que isso vai saltar, né? Se eu ficar só no instinto, isso vai me machucar, mas se eu trouxer a consciência junto, pode ser que eu consiga usar uma inteligência ali que faça com que eu pegue outras vertentes aí, a não ser a de ser só a boazinha para que aquela pessoa fique, né? Que tem outras coisas dentro de mim, outras características que eu consigo usar. Então, isso ajuda, não é que ajudou, é que vem ajudando, né? Porque Para relacionamento sempre, né? é um uau todos os dias, né? É um eita atrás de ele todos os dias, né? Principalmente os relacionamentos que têm uma cultura diferente, né? O modelo mental semelhante já é difícil, imagine um relacionamento intercultural aí, que tem um desafio maior aí. Mas quando a gente entende, né, a configuração da gente e entende a configuração do outro, a gente para de querer mudar. Não vai
mudar, né? Não vai mudar. Ou eu trabalho na aceitação disso, ou se isso não dá para mim, são outras informações que eu preciso explorar, né? Então, isso me tirou da dor um pouco, porque quando você está brigando, tem uma briga de poder, uma briga de querer mudar, de querer que o outro faça como eu faço, né? Que eu sou a boazinha, eu quero que todo mundo seja boazinha. Era como eu dizer, antes do mapa de Odu, que eu quero deixar isso bem claro, eu faço tudo pelas minhas irmãs, elas não fazem nada por mim. Ai, que dramático, né? Que saco. Nem eu tinha paciência para aquilo, com o meu Odu 8. Mas eu falava, só que aquilo era uma dor, né? Doía, porque eu não via o meu valor, não via que eu fazia porque eu que tinha frequência de fazer mesmo, né? Então eu sou eu que vou fazer mesmo. E que elas faziam outras coisas que estavam dentro do escopo delas, né? Não do meu, então eu não conseguia enxergar aquilo, porque eu não enxergava o meu valor. E isso é uma prática eterna, né? Porque a gente vai vibrar ali no desvalor. Mas quando você entende que tem um desvalor ali, você lida com ele, né? Você não quer esconder ele e fazer tudo para todo mundo, achando que aquilo vai te trazer algum valor, né? E eu sempre falo, quando as pessoas têm um mapa de Odu, que tem o do 3 ou do 6, eu sempre falo que o valor, ele nunca vai vir do externo, querido. Isso pode até melhorar, mas um cliente nunca vai falar, eu vou fazer 5 depoimentos para você, se você quiser disso, porque olha, isso foi. Nunca vai falar. Ele vai falar para mim aqui, mas o depoimento às vezes nunca vai sair. Por quê? Porque quem precisa frequenciar nesse valor é a gente. Se a gente receber muito isso do externo, a gente não frequencia, a gente cria dependência, né, desse externo de novo. E E o nosso como caminho é faz muito perfeito, diferença, né? né? Você se bancar. Exatamente. Então, eu aprendi que não vai vir do outro. Então, filha, desenvolve você mesmo. Para de chorar e vai. Né? E Bom, olha você mesmo com valor, né? Que acho que o mapa de Udu ajuda. Faço porque, né, tenho informação para fazer, tenho frequência para fazer, tenho potência para fazer, né? Não é fácil porque eu quero agradar o outro necessariamente. Em algum momento vai rolar isso, né? Esse jogo. Vai. sim. Mas é assim, a gente vai lidando com isso com menos dor. Eu acho que menos sofrimento, né? Dor vem, Uhum. mas é É, menos sofrimento. sofrimento. Então, dentro das relações afetivas íntimas, principalmente, isso melhorou bastante, tanto na relação familiar, eu acho, né, de reconhecer que minha irmã tem um do 10 mesmo e que meu 8 vai puxar essa potência do doido, às vezes sendo a chata e vice-versa, né? E que tá tudo bem, é a nossa configuração e a gente está aqui para se ajudar. Isso é para ajudar uma na evolução da outra, não é para derrubar a outra, né? É, Quando entra a consciência, né? Porque quando entra só o instinto, é isso mesmo, essa briga de poder, eu posso mais, eu quero mais, eu faço mais, né? Quando a gente entende as frequências e vai isentando o bom e o ruim, o certo e errado, né? É, do positivo e do negativo, a gente vai acessando essa essência, né? De nossa e do outro. Exatamente. Ai, muito maravilhoso tudo que vocês estão trazendo, né? É isso, né? Felizmente estamos aptas, né, para levar, para espalhar aí essas sementes de consciência através do mapa de Odu e de tudo mais que a gente faz, né? É, e que está tudo conectado mesmo. Humanoterapeuta, psicanálise, espiritualidade, círculo da vida, enfim. Que, que feliz, né? Assim, que felicidade poder levar tudo isso e espalhar essas sementes para que mais pessoas acessem toda essa consciência que a gente ganhou, né? Comigo também não foi diferente. Eu vivi um padrão de bastante sofrimento por por não aceitar a vida como ela é, mas aí eu entrei num lugar de conformismo, mas o conformismo é um lugar absolutamente desconfortável, ele machuca muito, porque eu acreditava que a vida era difícil mesmo, que a vida era doída mesmo, que eu não tinha direito mesmo a ser feliz, que eu não tinha direito ao prazer, eu acreditava nisso, eu passei uma vida nesse lugar, né, que realmente eu estava na Terra para me lascar mesmo, assim, que eu estava na Terra pagando alguma coisa, né, da qual eu era profundamente culpada, que eu não sabia o que que era, mas Deus devia saber, né? Só que esse lugar é insustentável, ele dói muito,
né? E além dele doer muito, eu não acessava o meu potencial. Porque se eu acreditava que eu era culpada e que é, estava na Terra pagando por alguma coisa de errada que eu tinha feito, né? Se eu estava ali na condenação, né? O condenado, ele é, ele não acessa as suas potências, né? O condenado, ele não acessa ele não tem prosperidade, não tem valor, não tem amor, né, para o condenado. O condenado só merece castigo. Então eu fiquei nesse lugar na minha vida num processo cíclico, né, de gerar esse sofrimento para mim. E só que ao mesmo tempo, né, a minha, os meus potenciais se manifestavam, né? Eu sempre fui ótima profissional, eu sempre fui muito boa naquilo que eu fazia profissionalmente, então os meus potenciais se manifestavam ali, então eu peguei o profissional como uma tábua de salvação. Então a minha vida se resumiu ao profissional, né? Só que daí eu precisava de válvulas de escape, porque a gente precisa de prazer de várias naturezas, né? A gente precisa do descanso, a gente precisa, né, do relaxamento, a gente precisa do acolhimento. Então eu pegava algumas vias, algumas válvulas de escape, então eu fui muito por consumo, né? Fui muito pro... Eu comprava vestido, roupa, sapato. Teve uma época que eu tinha 150 pares de sapato. E sabe-se Deus quantos vestidos que meu mito Oxum, se tem uma coisa que eu amo, é vestido. Tipo, é assim, né? É irresistível para mim comprar um vestido novo, né? Eu adoro vestido. É vestido, né? Nem saia e blusa, é vestido. E então eu comecei a quebrar, né, os pilares, porque daí eu comecei a consumir muito mais do que eu produzia, né? Então eu vivi um processo de dívida, lógico, porque eu não era culpada. Então eu estava na dívida, culpa, né? De culpa e dívida tem tudo a ver. Então percebe que eu fui derrubando os meus pilares, né? De o financeiro, a saúde, porque eu não me permitia o descanso, não me permitia o prazer, num processo de violência comigo, né? Então eu fui me maltratando muito ao longo da minha vida, gerando todo o sofrimento, um sofrimento cíclico para mim. Quando eu conheci o manoterapeuta e que comecei a me tratar, né, eu sentia, obviamente, né, a gente sente instantaneamente, né, o bem-estar ali, o efeito, né, do tratamento, e aí eu comecei a acreditar que podia ser diferente. Falei, peraí, talvez não seja assim como eu tô pensando, né? Talvez Talvez dê para ser mais gostosa a vida aqui na Terra. Acho que eu mereço um pouquinho, né? Uma coisa mais real, né? Porque o meu prazer de comprar os vestidos é um prazer e é um prazer até hoje, mas eu estava usando aquilo para tampar um buraco do amor e do valor que eu não tinha para mim, né? Então aquele prazer acabou me levando para uma ruína. E aí eu comecei a condenar o prazer. Ah, não posso mais comprar vestido. Bom, né? E aí a vida sem prazer fica muito difícil. Então, com o manoterapeuta, o primeiro bloco que eu fiz já me tirou desse lugar, assim, tipo, eu não sabia ainda como fazer, né? Não sabia ainda, mas ele me tirou disso. Então, eu já comecei, abri uma frestinha, assim, que jogou uma luz ali, que eu já comecei a achar que a vida não era só aquilo que eu achava que era, né? E aí, fazendo um corta aqui, vai para o mapa de Odu, né? Porque eu conheci o mapa de Odu um tempo depois aí do manoterapeuta. E aí, com o mapa de Odu, eu entendi tudo sobre o meu caminho, né? Entendi tudo sobre a minha vida, por que que minha vida era daquele jeito, entendi que eu estava vivendo a polaridade negativa do meu caminho e que ela era necessária para que eu vivesse o positivo. E lógico, por que que eu fiquei tanto tempo, né? Foi tanto nisso, porque tem variáveis que influenciam nisso, as nossas crenças, né? A nossa própria forma de lidar com os instintos, as nossas dores. Então, são variáveis que vão influenciar, né, no nosso caminho. Mas quando eu conheci o manoterapeuta, né, claro, também, foi o início de tudo isso, né, o manoterapeuta que me levou para a psicanálise e espiritualidade, que me levou para o mapa de Odu. Então, quando eu conheci o mapa de Odu, eu entendi tudo sobre o meu caminho, entendi por que tanta culpa, entendi por que tanto sofrimento, entendi por que tanta violência comigo mesmo, né? Meu Odu é o 7, é um caminho bastante denso, que traz aí
para quem, né, vocês já conhecem essa minha história, mas para quem não conhece, né, é que traz aí a função de desfazer processos ancestrais, né? Então, claro, essa não é uma história exclusivamente minha, né? Essa é a história da humanidade, né? Nossa ancestralidade aí para trás, que usou o poder mal usado, e ainda tem gente usando até agora, vai ter que vir mais alguém para limpar isso lá na frente. Eu já estou fazendo minha parte, né? Lembra que a gente está plantando a semente da consciência, então. Exatamente, né? Então, assim, enfim, então, ancestralidade nossa, né, que usou poder mal usado, que usou o dinheiro mal usado, né, que usou a manipulação mal usada, né, que usou a arrogância mal usada. Então, percebe que o problema não é o dinheiro, não é o poder, não é a manipulação, não é a arrogância. Né, a questão toda foi ter usado mal usado. E usou mal usado, por quê? Porque estamos aprendendo a ser humano. Porque estamos elaborando as nossas dores. Então, não tem condenação. Não tem condenação. Então, quando eu ganho essa consciência sobre o meu caminho, né, e conheço a função do Odu 7, de todos os outros Odus, e compreendo uma série de coisas sobre mim, é justamente a minha maior dor, né, se transformando na minha maior força, porque eu vivi uma vida me condenando, e hoje eu vivo uma vida, né, me acolhendo. Entende? É claro, né? Esse é o movimento da vida, são as polaridades, lei das polaridades, lei do ritmo. Então, na hora que eu me pego me condenando sobre alguma coisa, eu já sei que é do meu caminho e eu vou lá e me acolho, né, para poder trazer aqui para o amor. Então, essa travessia da dor para o amor. Se eu preciso produzir todo esse amor para mim, e claro, quando eu sou um ponto de vibração de amor, eu vou vibrando isso, né, no meu entorno e no todo. Então é claro que eu venho com um monte de dor. Porque qual é a minha função? Não é desfazer essa dor? Então é claro que eu vou trazer essa dor na mala. Mas isso não precisa me fazer sofrer, né? Quando eu tenho essa consciência e eu percebo que eu tô ali já sendo violenta comigo, né? Aí eu vou lá e falo, opa, peraí, isso aqui é meu Odu 7, o que que tá acontecendo aqui? E aí né, aí leva para psicanálise, né? A gente, um círculo ajuda, né? O nosso próprio processo de autoconexão, né? E esse exercício, né, da gente olhar para a gente mesmo. Então, aí eu começo a pegar toda essa dor e trazer, né, para cá. Então, é onde eu vou desenvolvendo o meu feminino, curando o meu feminino, curando o meu masculino, né, aprendendo a me organizar, aprendendo a planejar, aprendendo a usar a estratégia, né, me alinhando com todos os meus recursos. Porque para eu usar os meus recursos, eu preciso aceitar que eu tenho a dor. Se eu me conformo na dor, que era o que eu fazia antes, é isso mesmo, eu estou na Terra para me lascar, para sofrer. Então, eu estou me conformando com a dor, eu não acesso os recursos e fico aqui parado. E é bacana a gente dizer que, como a gente traz essa dor, todos nós trazemos as dores, né, na nossa malinha, quando a gente vem para cá. Se eu tenho uma dor, eu vou usar mal usado, eu vou usar os meus recursos mal usados, mas é bacana abrir um parênteses para dizer que mal uso não significa erro, né? Porque a gente vai para esse lugar de erro, porque se eu não sei usar. E o erro, por isso que eu estou salientando, porque o erro tem uma conotação muito forte de condenação, né? Se eu errei, principalmente os dos 10 aí, se eu errei, eu preciso de uma punição, né? A gente vai para essa coisa do crime e castigo que você trouxe lá atrás. Então, o mau uso, quando eu estou, né, utilizando um eletrônico, eu estou usando ele mal usado, não significa que eu estou errando, é que eu não sei. Eu não li o manual de instrução, eu não sei mexer com aquilo, estou só no instinto ali. Não estou usando mais, né, na potência que eu poderia usar, né, na potência positiva que eu poderia usar. Isso não significa que eu estou errando porque eu sou uma incompetente, porque eu sou inadequada, porque eu sou burra, né? Isso só significa que a gente precisa de acessar outros recursos para que a gente use bem usado. E é para lá que o mau uso está tentando te levar, né? Pro Exatamente. bom uso, né? Exatamente. O erro, né? Então, é isso. Quando eu paro de condenar o erro e aceito que errei, né?
tem um peso, né? Fico tentando achar outra palavra, mas não tem. Então, quando a gente aceita, né, que errou, é aí que a gente vai falar, tá, então como é que eu faço isso diferente, assim, né? Então, como disse a Andresa Molina lá no Manoterapeuta ao Vivo, né? Então, o erro é o universo consertando. Então, quando eu acolho o meu erro, quando eu, né? Por que que a criança pequenininha caminha cambaleando ali, às vezes cai, a gente não briga com ela? Por que que quando a gente, né, dá uns escorregões e cai, por que que a gente se condena tanto? É a mesma coisa, a gente está aprendendo a ser, né? Então, quando a gente Aí acolhe esse erro, aí a gente tem condição de levar para essa manifestação. é aí que eu falo que não tem erro, né? Porque a gente não fala que a criança está andando errado. A gente fala que Tá ela está aprendendo, aprendendo. né? Exatamente. Mas, né, por que que com a gente fica... Enfim, então, foi tudo isso que o Odu 7, né, que a odologia me trouxe, né? Foi essa libertação da condenação mesmo, né? E é o processo que eu venho vivendo desde então, cada dia mais, porque somos uma cebola, né? Então, cada dia mais camadas, né? A gente vai fazendo essa transformação em mais camadas, né? E então, hoje, quando eu conheci o meu Odu, eu entrei em muita dor. Foi muito sofrido para mim. Quando eu li tudo sobre o Odu 7, tudo que eu fui estudando mais sobre o 7, foi muito difícil. Mas o que me dava esperança, né, o que me impulsionava ali, que me mantinha motivada, era também perceber o positivo dele, né? E aí, óbvio que todos os caminhos são valiosos e preciosos, né? Eu tô falando do meu, né, nesse momento, mas ó, claro que todos os caminhos são. Mas na hora que eu percebi qual era a função do 7, eu passei a ter orgulho de ser o do 7. E isso fez toda a diferença. Então, hoje, mesmo quando eu estou no negativo do meu caminho, que é doído pra caramba, eu falo, não, lida com isso, lida, porque vamos fazer essa travessia, vamos aqui para o positivo, ó, porque tem uma função aqui para ser cumprida, para ser manifestada, né? E é o que eu vim fazer na Terra, e eu só vou ser feliz aqui, no meu lugar, na minha função, fazendo o que eu vim fazer. Então, vamos lidar com isso, né? Então, hoje eu tenho orgulho de ser o do 7, e mais orgulho ainda de ter 2 ou do 10. Ah, agora eu vou ter que falar, né? Peraí, que agora eu vou ter que falar. Eu não falei tudo bem. Ela vai mutar e vai sair, né? Tchau, gente. Caí. Caiu, né? A Índia vai ficar aqui comigo, né, Índia? Que ela também tem a do 10, né? É, eu sou 10 também. Isso Essa foi, relação, isso foi uma armadilha para mim. Se eu soubesse que a Andy também era do 10, tinha vindo. essa relação do. Mas eu A só gente já tenho riu um só muito na com isso, testa. Ó. Basta! né? Enfim, olha lá, tá vendo a manipulação para eu não A falar do condenação 10? Não cai, não cai. Vamos lá, vamos 10, o do 10, né? Por que que o do 10? é amor. Mas o 8 o 10 e o 8 são duas faces da mesma moeda. E isso é Sim. muito importante da gente dizer, né? E quem não está entendendo vai entender quando Vai fizer o mapa fazer de Udu mapa com de a Odu. gente. Vamos fizer É, um mapa, né? Daí a gente vai. né? Eu só vou falar uma coisa, que o Odu 10, ele vem com ele tem a função de desconstruir a ignorância. Então, por isso que traz tanta arrogância, né? Porque ele precisa meter as caras mesmo para destruir a ignorância. Só que tem uma coisa fundamental para todos os Odu 10. A primeira ignorância que a gente tem que destruir é a nossa. Porque a nossa transformação no mundo começa pela nossa transformação. Então, por isso que a Índia falou aquela hora, né? Que o 10 quer se meter para resolver a vida do outro, né? E vai fazer isso? Vai, só que vai doer. Porque o outro vai dar um tabefe na cara dele, ou, mano, simbolicamente, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ou não, né? Enfim, cada. Né? Aí não Porque tenho você. controle sobre isso, né? É, né? Então, ou o outro vai se afastar, e aí aquilo vai doer, ou o outro vai criticar, e aí aquilo vai doer, entende? Então, Nossa. toda vez que a pessoa que tem o do 10 faz esse movimento de se meter na vida do outro sem o outro ter pedido, né? Se arrogando, vai doer. É aí que quando a pessoa tá consciente, né? Quando ela fez mapa de Odu com a gente, e está consciente, é aí que ela compreende isso e começa a rogar na vida dela. E começa a olhar o que que ela não está resolvendo na vida dela, porque ela está ocupada resolvendo a vida de todo mundo, mas não está olhando para dela, E aí eu né? preciso dizer que o Odu 10, quando está rogando na própria vida e sendo potência,
É apaixonante. Eu sou fã do Odô 10, gente. O meu Odô 8 na testa, ele só dá no peito do Odô 10 quando ele está, né, no negativo. Assim, não, mas agora é sério. É brincadeira, mas é sério. Eu vejo muito potencial no do 10, justamente porque tem esse potencial em mim também, que vem do 8, né? Que são configurações um pouco diferentes, né? Mas é a mesma frequência, de certa forma. Mas eu falo para minha irmã que eu sou especialista em o do 10. Eu consigo ver o do 10 de longe. O do 10 E olhou, é como o que do 10. você não me viu? É porque Aí é que eu tá, tinha que estar, então. né? Eu tinha que Aí estar é que aqui mesmo, tá, né? eu acho que eu vi. E, e é tão legal, né? Porque você percebe que quando a gente olha para a polaridade positiva, né? O Odo 10 é essa confiança de que tudo está certo como está, porque tem essa sabedoria do velho que já viveu muita coisa, e o Odo 8, ele é a confiança do jovem que sabe tudo e que sabe como fazer bem feito, né? Então, é a mesma moeda, só que faces diferentes, né? E no negativo, por sua vez, é o Odo 10 arrogando, achando que ninguém sabe nada, que todo mundo, né, é um bando de ignorante que não sabe nada, percebe? A ignorância incomoda o 10, porque é a função dele, ele Boa vem, mesmo, né? né? Ele vem desconstruir isso, né? Então, no negativo, o 10 se incomodando com a ignorância do outro, e o 8 também, porque o 8 ele vai para um lugar que só ele faz tudo certo, que ninguém faz tudo tão bem quanto ele. Então, ele que tem que fazer tudo, sabe? Ou então todo mundo tem que fazer do jeito que ele quer. Com Entende? esse É a 3 mesma moeda. ai, meu É, Deus. né? Mas enfim, já falamos muito sobre esses odus. Agora, quem quiser saber mais sobre o mapa de Odu, procure a gente aonde? Nas redes sociais, lá Arroba Diz aí. Transborda na Paula. página, Peraí, né? peraí, gente. Peraí, que esse momento é importante. Quem vai falar primeiro? Manda bala do 10. Que agora eu vou chamar pelo 2. Então, no Instagram, Angelfoz, lá no meu Instagram tem a minha página com a minha agenda, tem o meu contato do WhatsApp e só bater um fio aí que a gente já vai destruir essas ignorâncias aí, bem com amor. Aqui é arroba Transbordando Paula. Também tem lá no meu link na bio com a minha agenda. Também sou parceira do Espaço Humanidade, então se você acessar o site do Espaço Humanidade, você também encontra lá a minha carinha nos parceiros e também consegue agendar por lá, tanto psicanálise e espiritualidade, quanto manoterapeuta e o mapa de Odu também. Também faço psicanálise e espiritualidade em grupo, junto com a minha mana Carol Miyazaki, lá do Japão. A gente faz esse trabalho juntas, né, de formar um grupo de psicanálise e espiritualidade. Também tem um podcast com ela, com essa mesma mana aí, chamado Lá no Exterior, né? Como eu estou nos Estados Unidos e Carol no Japão, a gente vem trazendo aí um pouco sobre a cultura, sobre os brasileiros, né? Quando saem aí do país e, enfim. Me segue, me sigam para a gente trocar ideias e saber mais, né, da sua configuração através do mapa de Odu. É essencial saber da gente para que a gente se movimente na vida de maneira original, né? Transbordando o melhor para fora, porque a gente transborda para fora o que tem dentro, que o coração tá cheio, né? E às vezes o coração tá cheio de dor, né? A gente tá cheio de dor e é isso que a gente transborda, a gente ferida fere. Então, quanto mais a gente cura os nossos pedacinhos, mais a gente transborda saúde, né? E a gente ajuda o todo. Maravilhoso, maravilhoso. Quanto a mim, né, tá aqui na minha identificação, né? Eu sou a Patrícia Freitas, como eu falei no começo, o meu espaço terapêutico é a Luminari Terapia e Educação, porque trabalho com a metodologia humanoterapeuta, sou parceira do Espaço Humanidade, né? Vocês também me encontram dentro do site do Espaço Humanidade, lá na parte dos parceiros, também estou lá. Também atendo com a psicanálise e espiritualidade. Faço a leitura do mapa de Odu, sou facilitadora de Círculo da Vida e também ofereço cursos, workshops, palestras, né, em empresas, em escolas, que é
sobretudo a educação, né, que é uma área que eu amo, né? Eu sou apaixonada pela educação. Para mim, a educação é a semente da transformação da humanidade. E as empresas são uma, uma continuação, né, desse potencial de transformação, porque as empresas são esses grandes, né, casulos, né, que podem sim, né, se tornarem sementes de muita consciência também, né? Quando cada célula cuida de si, né? Então a empresa é esse grande corpo e cada célula precisa cuidar, né, de si. Então, mas tem um enorme potencial de transformação na minha percepção. Então, tudo que eu ofereço aqui em termos de cursos, workshops, palestras, enfim, eu nomeio como educação da nova era. É, sou especialista em mapa de Odoo, né? Também, então já dei cursos de mapa de Odoo. é, Aliado, né, associado com o mito pessoal e com o temperamento, né? Já dei esse curso aqui pela Luminari, que é um curso chamado Mão na Massa, né, que eu ofereci aqui pela Luminari, e aí também já ofertei esse curso Mapa de Odu, através da parceria com o Espaço Humanidade, e foi uma alegria, né, dar esse curso e levar o Mapa de Odu para tantas pessoas, e é isso, né, faz parte das sementes que eu sigo plantando aqui na Luminari. Então, quem me acompanha vai presenciando aí as divulgações que vou fazendo dos cursos, das palestras, enfim, consegue também agendar a consulta comigo, né, tanto pelo site do Espaço Humanidade lá dos parceiros, quanto aqui pelo Instagram, é, enfim, pelas redes sociais, me enviando mensagem. E quem não me acompanha, começa a me acompanhar, né? Tem, além do Instagram, tem o meu YouTube, onde eu coloco também conteúdos um pouco mais, né, conversas ali mais profundas também. E, enfim, vamos em frente, né? A minha função na Terra é iluminar as sombras, né? E esse processo começou comigo, claro, né? Então, conforme eu vou iluminando as minhas sombras e aceitando as minhas sombras, né? E transformando essa dor em amor, eu vou ficando cada vez mais apta, né? Para facilitar esse processo para o outro também. Meninas, Que um prazer, que muitíssimo gostoso. obrigada. Adorei a nossa conversa, nosso papo. Um prazerzaço estar aqui com vocês. Voltem quando quiserem. Poxa, Muito prazer. Já, já estão convidadas. Um beijo grande beijo. e que a gente Beijo. siga aí. É um prazer seguir juntas, né, nessa parceria, nessa egrégora, né, junto com o Espaço Humanidade, com o Manoterapeuta, Psicanálise e Espiritualidade. É um prazer seguir junto, né? Que bom, né, que a gente está junto nisso, né? Ainda bem que a gente tem a gente e vamos em frente. Prazerzaço. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo.